Trabalho remoto causa queda de produtividade e excesso de reuniões. Será mesmo? No vídeo de hoje eu quero reagir aqui a uma notícia que saiu recentemente lá no G1 sobre um estudo feito relacionado a trabalho remoto e produtividade das pessoas que trabalham nesse modelo ou até nesse modelo híbrido, né, que a gente tem chamado nesses últimos meses ou até nesses últimos anos. Eu queria comentar alguns pontos dessa reportagem e trazer outras percepções a respeito dos números que foram trazidos e até alternativas para algumas coisas que a gente vê de problemas que, de fato, o trabalho assíncrono ou trabalho remoto podem ter, mas que na verdade são mais sobre a relação de trabalho e a forma como a gente trabalha do que o fato de a gente estar distante ou trabalhando no modelo híbrido ou remoto. Então, bora lá para reagir a essa notícia aqui comigo. Bom, vamos lá então. Eu tô aqui com a notícia aberta. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você poder acessar também. Então, a chamada aqui, né? Trabalho remoto e flexível. Queda de produtividade e excesso de reuniões preocupam empresas. E aí aqui o subtítulo é: levantamento mostra ainda que 63% dos entrevistados consideram que o trabalho remoto e flexível aumentou a rotatividade de profissionais. Mas vamos lá, eu vou tentar ler aqui algumas coisas da notícia, depois eu vou comentando, porque esse aqui já é um ponto para a gente poder discutir juntas. Trabalho flexível e remoto ainda é tabu para as organizações brasileiras. De acordo com a 4ª edição da pesquisa de trabalho flexível e remoto 2022 da Mercer Brasil, 61% das empresas não perguntaram aos seus funcionários em qual modelo de trabalho eles preferiam trabalhar. Aqui tá uma coisa interessante, né? Esse tipo de pesquisa, né, esse tipo de pergunta, ele tem uma característica de colocar as pessoas na parede, né? Imagina você chegar para todo mundo da sua empresa e perguntar um negócio desse tipo assim, se ela prefere trabalhar de casa ou trabalhar vindo para a empresa. Se você for pensar em quem não mora perto das empresas, né, que tem que se transportar até o local de trabalho, e aí vamos colocar aqui a realidade da maioria das pessoas que é usar o transporte público, né, e não ir com seus próprios carros, ou seja, tem o deslocamento, tem o horário de pico do transporte público e todas as nuances, né, de distância, preço de aluguel perto das empresas, o salário também não refletir, né, a inflação nos últimos anos. Esse tipo de pesquisa, ou ele parece muito óbvio, né, ou ele só privilegia pessoas que têm possibilidade de chegar ao trabalho sem ter um problema de tempo ou dinheiro, né? Então já começa com essa pergunta um pouco enviesada para quem tem essa possibilidade, né? Se fosse feita, né? Porque pelo que eu entendi não foi feita, né? Insegurança em relação à produtividade é um dos principais empecilhos para que as diferentes modalidades de trabalho sejam adotadas. Pesquisa mostra que 63% dos entrevistados consideram que o trabalho remoto e flexível aumentou a rotatividade de pessoal, principalmente porque esses modelos possibilitam a contratação de pessoas de qualquer lugar do mundo. Vamos lá, gente, ó. Esse lance de rotatividade, pra mim, ele casa muito com o momento que a gente tá vivendo aqui de 2022 pra cá, e principalmente fim de 22 e começo agora de 23, né? A gente ainda tá nesse momento onde as pessoas estão sendo desligadas das empresas e há desligamentos em massa acontecendo. Imagina você perguntar, fazer uma pesquisa dessa nesse momento, provavelmente o viés, né, do momento que a gente tá passando foi muito, muito forte na hora de responder essas perguntas, tá? Eu não tô querendo desmentir dados aqui, mas é estranho você fazer um tipo de pesquisa no momento atual que a gente tá, falar sobre rotatividade, né? E associar isso a trabalho remoto, né? E aí esse principalmente aqui é um dos motivos, né? Possibilitar a contratação de pessoas de qualquer lugar do mundo. De novo, para mim é um pouco sobre você trazer para a discussão que a gente tem hoje esse privilégio, né, de você poder se deslocar para a empresa sem muitas dores de cabeça ou sem custo envolvido. Então, se você colocar que as empresas estão contratando pessoas de outros estados, né? Por exemplo, aqui em São Paulo você tem algumas empresas que contratam de várias regiões e assim acontece no Brasil inteiro. Eu tô usando aqui São Paulo porque acaba sendo o centro aqui, né, da indústria de tecnologia do Brasil, assim. Então, de fato, isso acontece, né? Eu já trabalhei com muitas pessoas de vários estados aqui do Brasil, e acho que isso, pra mim, não me parece bater com o fato de rotatividade, sabe? A não ser que a gente esteja falando aqui, e aí pode ser que essas pessoas responderam, imaginando que os salários sejam diferentes para cada região do Brasil. E eu sei que algumas empresas têm essa prática de pagar mais barato para algumas pessoas que moram em estados diferentes, porque o custo de vida, em tese, é mais barato do que aqui em São Paulo. Então, de fato, pode ser que seja esse o viés aqui nessa resposta que as pessoas deram, nesse argumento. Mas, de novo, né, não me parece que o trabalho
remoto seja a culpa, e sim o fato das empresas pagarem de forma desproporcional, ou seja, o mesmo trabalho, as mesmas competências usadas por o mesmo cargo, o mesmo papel, pagando-se salários diferentes com um ponto do custo de vida aí, né? Eu sei, você pode até pensar, pô, lá fora fazem isso. Sim, se você colocar, por exemplo, em São Francisco ou nos Estados Unidos, comparado com qualquer outra cidade dos Estados Unidos, o custo de vida é muito mais elevado e existem algumas empresas que até colocam um índice lá de valor um pouco mais caro. Mas não é, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do Stack Overflow, que eu lembro que eles faziam isso, que eles colocavam um índice de 1 para cima. Então, por exemplo, seu salário é, sei lá, R$3.000 por mês. Eles tinham um multiplicador de 1. Então, R$3.000 é 1. E se você morasse em São Francisco, seria 1,5. Então, em tese, você receberia 4.500. Você multiplicava o salário nesse índice baseado na localidade que você estava. O que acontece no Brasil é o oposto. O que eu vejo assim acontecer em alguns lugares é que as pessoas, às vezes, que estão fora do eixo São Paulo aqui, São Paulo-Rio, inclusive, acabam recebendo 0,7 em vez de 1,3, sabe? Ou 0,5 em vez de 1,5. Esse é o grande problema, talvez, do nosso mercado brasileiro, e eu não tô generalizando, não tô falando que todas as empresas fazem isso, mas acontece, tá? Então, não sei se essas pessoas que responderam essa pesquisa estão passando por esse tipo de situação dentro das empresas, né? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Dificuldades e empecilhos, vamos lá. O levantamento trouxe ainda as maiores dificuldades em relação ao trabalho flexível e remoto. Então, primeiro ponto, 76% das empresas citaram insegurança em relação à produtividade dos colaboradores nesse formato. E aqui eu não sei se isso aqui tá aqui falando. A pesquisa foi realizada com profissionais de RH de 365 empresas de todos os portes. Não foi perguntado para as pessoas que estão nos times, e sim para pessoas do RH. Então, talvez tenha aqui um viés de papel ou de cargo, né, de pessoas que estão atuando como parte do time de RH. Esse aqui, pra mim, eu achei estranho, assim, né, mas vamos lá. Insegurança em relação à produtividade, falta muito detalhe nesse ponto aqui, porque qual que é a insegurança? Se as pessoas estão trabalhando de fato, ou se elas estão sendo produtivas, né, no sentido de entregas, porque pra mim existe N tipos de modelos para você testar na sua empresa, dos mais variados, para saber se os resultados estão acontecendo. Tem os OKRs, tem KPIs para você acompanhar, tem metas e objetivos, tem PPR, que é baseado em bônus. Cara, tem uma série de jeitos de você pensar em alcançar objetivos e definir esses objetivos longo prazo, médio prazo, por trimestre, sei lá, que para mim falam mais sobre entregas e menos sobre o quanto se está produzindo. E essa ideia aqui de produtividade, né, ela me lembra muito o que se pensava das pessoas das indústrias, né? É uma coisa meio mecanicista, meio industrial, assim, você falar que as horas trabalhadas, né, ou quanto que foi entregue. E eu já ouvi muita liderança de tecnologia, inclusive, falando de linhas de código, sabe? Um negócio meio absurdo de pensar, né? Como se linha de código fosse entregar mais resultado. Me parece que vem dessa cultura de produtividade muito voltada à indústria, assim, né? Então, enfim, continuar aqui, 66% afirmaram que o excesso de reuniões está entre as principais dificuldades do trabalho remoto. Gente, eu não sei vocês, tá? Mas eu trabalhei por muito tempo em escritório e eu tinha um excesso de reuniões absurdo, assim, né? E principalmente quem trabalha com liderança passa muito por isso, assim, né? De estar envolvida ou envolvido em diversas conversas, reuniões que de fato não tinham necessidade de acontecer, e reuniões que às vezes precisavam acontecer, mas são mal formatadas, mal facilitadas, elas não têm um formato muito bem feito, assim, para discussão acontecer ou para decisão ser tomada. Então, assim, de novo, não me parece ser um problema exclusivo do trabalho remoto, né? E se você for pensar, a dificuldade de você falar de forma assíncrona numa chamada de vídeo, né? Pode ser que tenha um problema aqui que é mais relacionado ao tempo de tela, que as pessoas têm que ficar 100% ali com a tela ligada durante o dia inteiro, nas reuniões. Tem o fato de essa fadiga mental, assim, né? De ficar ouvindo cara, de fato pode acontecer. Mas, de novo, no físico você vai passar por esse mesmo tipo de problema, tá? Enfim, soa estranho querer associar excesso de reuniões com trabalho
remoto. Isso pra mim é estranho, né? Próximo aqui, ó, 51% apontaram que tem dificuldade no acompanhamento de profissionais iniciantes na carreira. E aqui, ó, esse é um ponto importante, assim, até puxei essa discussão com uma pessoa que me mandou o link, é o Bruno. Brunão, um abraço pra você aí. Mas a gente tava discutindo esse tipo de coisa, né? Pô, será que as pessoas que estão iniciando na carreira, elas não precisariam de estar próximas, assim? Você precisa ter alguém meio que mentorando no dia a dia ali. E aí vem essa ideia de novo de que se as pessoas não estiverem perto, ou vigiando, olhando, acompanhando ali presencialmente, né? Essas pessoas não vão evoluir. Na minha cabeça, isso é muito de um olhar mentoria voltado à prática de professor e aluno, sabe? Do tipo, se você não estiver na sala de aula, o professor não estiver olhando, você fazer as coisas quer dizer que você não está fazendo, né? E eu acho que essa coisa do iniciante, né? Ela talvez tenha um pouco da questão de poder chamar você ali a qualquer momento, que no presencial é mais fácil. Mas se você for pensar, existem jeitos da gente ter esse suporte para as pessoas que estão iniciando dentro dos times de forma remota também. De repente você pode ter um buddy, uma pessoa que te acompanha desde a sua entrada na área ou num time, até que você consiga entregar coisas de forma independente. Então eu acho que esse motivador aqui também, para mim, não faz muito sentido, assim. A única dificuldade que eu vejo é a questão das agendas não casarem, ou de vocês não terem um acordo dentro do seu time para que isso aconteça, tá? É muito estranho. O próximo aqui é 61% dos entrevistados consideram o posicionamento da liderança como dificuldade para a implantação de modelos flexíveis. E aqui talvez seja o primeiro item que eu concorde aqui nessa pesquisa, assim, que para mim é baseado na realidade mesmo das coisas, né? De fato, algumas lideranças, elas colocam uma descrença absurda com relação ao trabalho remoto. E aí, pelo fato delas terem esse viés, né, de não acreditarem nesse modelo, isso acaba dificultando mesmo o modelo ser implementado dentro das empresas, né? Digo mais, ó, surgir esse fato aqui como um ponto importante, significa que as lideranças não estão confiando de que as pessoas estão trabalhando de fato em suas casas, ou que esse modelo presencial de ficar olhando, vigiando e sabendo o que está acontecendo, na cabeça dessas pessoas funciona mais. E isso para mim é o item mais perigoso aqui dessa pesquisa, que não está somente associado ao fato de trabalhar remoto, porque essas pessoas, se elas têm esse pensamento, trabalhar presencialmente não vai mudar a cabeça delas, elas ainda vão desconfiar que as pessoas não estão trabalhando, não estão entregando, mas me chama a atenção, né, que isso aqui de fato é uma realidade, né, algo que acontece. E o último ponto da pesquisa, né, 52% apontam que a cultura organizacional é o maior impeditivo. Você vê que interessante, né? A gente chama de cultura organizacional coisas que são práticas ou crenças, né? Que a gente tem no dia a dia e o que acontece realmente, né? No meu trabalho, constantemente. Quando a gente olha a cultura organizacional surgindo, fica difícil dizer o que exatamente é, né? É sobre como a gente trabalha, são os acordos, aquilo que a gente valoriza, o envolvimento que a gente tem com as pessoas que estão distantes versus as que estão no modelo híbrido. Qual que é? Que ponto é aqui, sabe? Isso tá muito vago, assim. Cultura organizacional pode ser qualquer coisa, né? Tem até um link aqui, né? Cai o número de empresas que adotam home office, aponta o estudo da FGV. Isso, de fato, está acontecendo mesmo no Brasil, assim. Grande parte das empresas, ou uma boa parte, não vou falar grande parte, mas uma boa parte das empresas está voltando para os escritórios. E, para mim, essa crise de desconfiança, ela é grande, assim, né? Principalmente nas lideranças, como a gente falou ali em cima. Então, vamos lá. Falando sobre bem-estar e saúde aqui. A pesquisa apontou ainda que apenas 22% das empresas fizeram algum tipo de pesquisa para entender se e como a pandemia causou impacto no bem-estar, na saúde mental dos colaboradores. Olha só, que coisa, né? A maioria das empresas aqui acredita que o modelo causou improdutividade, mas só 1/5 dessas empresas fez alguma pesquisa para saber se as pessoas estavam bem ou não, né? Até porque a gente sabe que produtividade, eficiência, eficácia nas entregas também está relacionado ao quanto as pessoas estão bem consigo mesmas, ou mentalmente bem, ou até fisicamente bem, né? Até porque a gente não é uma máquina que consegue produzir 8 horas por dia. Seria o sonho de muita gente aí, muita liderança por aí, tá? Mas não, nós não conseguimos produzir as 8 horas do dia como qualquer máquina consegue. Nós precisamos de manutenção, né? Eu não queria comparar as coisas porque, de fato, nosso trabalho, ele é baseado no conhecimento. Principalmente com quem trabalha em tecnologia, sabe que o nosso trabalho é baseado em conhecimento e criatividade. E essas coisas, elas não são mensuráveis ao ponto da gente dizer que se eu ficar 3, 4 horas fazendo uma coisa, vai sair alguma coisa esperada, né? Pode ser que isso demore muito mais, né? Continuando aqui, ó, entre as que fizeram avaliações, os principais aspectos encontrados foram ansiedade, depressão, aumento do sedentarismo, compulsão alimentar, aumento do consumo de bebidas alcoólicas e outros.
para vocês verem, né? Quanto que a gente gerou de transtorno, né? A gente falou sobre produtividade, né? E que, tem que estar no escritório. O quanto que isso gerou de ansiedade, né? E quando eu vejo essa pesquisa aqui, né? Ansiedade e depressão e até esse sedentarismo, né? Como os principais pontos, é o fato de que a gente, estando remoto, né? Trabalhando de forma remota, a gente acabou sendo acionado muito mais vezes do que presencialmente. No escritório, você às 6 da tarde, você fala tchau pra todo mundo, volta pra sua casa, vai pegar o transporte e volta pra sua casa e acabou. Esses são os casos que algumas atividades, né, acabam exercendo esse papel de estar a postos para qualquer coisa de incidente ou problema em produção acontecer, como a maioria das pessoas desenvolvedoras acabam passando por isso. Mas o fato da ansiedade aqui também me remete ao ponto de não ser envolvida ou não ser considerada nas conversas que talvez estejam acontecendo em outros fóruns, e aí entra a problemática de como a gente faz os rituais de modo assíncrono ou de modo remoto, né? Essa ansiedade, pra mim, ela tá muito relacionada ao fato das pessoas não saberem se elas estão entregando um bom trabalho, falta de feedback. Isso acontece muito no remoto, né? As pessoas acabam se afastando e você precisa ter um ritual fixo ali com as pessoas que você lidera ou com o seu líder, ou com a sua líder. Isso precisa ser mantido, né? Esse contato com as pessoas precisa acontecer. Isso vai causando um distanciamento social que gera essa ansiedade, que gera essa depressão, né? De novo, gente, eu não sou especialista, eu tô falando aqui de coisas que eu imagino que sejam assim. Então, eu queria até ressaltar esse ponto aqui, porque é importante a gente falar com pessoas profissionais de psicologia. Procure pessoas e procure ajuda. Mas o meu ponto aqui é que eu vejo isso acontecer muitas vezes, né? O distanciamento social que a gente passou na pandemia causou muito isso, né? Tem vários estudos falando sobre esse aumento, né, de ansiedade e depressão durante a pandemia que a gente passou, né? Eu quis trazer essa notícia aqui pra gente comentar no canal, porque se você olhar as maiores dificuldades que foram levantadas, todas elas, quase, a maioria delas, elas aconteceriam também no mundo presencial. O fato de excesso de reuniões, o lance da improdutividade, né, o lance de acompanhar pessoas iniciantes, o apoio da liderança, né, nesse tipo de trabalho acontecer de forma remota, isso tudo, se você for notar bem, acontece em ambientes que você esteja trabalhando de forma presencial. Eu queria que você fizesse essa reflexão, principalmente você que é liderança, você que tem times que estão sob sua gestão, para você avaliar, né, o quanto de confiança existe no trabalho das pessoas quando elas estão trabalhando de forma remota. E eu queria até trazer aqui um contraponto, que muita gente tem falado sobre pessoas trabalhando em 2 empregos, né? Gente, é muito raro isso acontecer, não é um padrão, eu não vejo isso como uma tendência, e tô falando de pessoas trabalhando no mesmo horário, tá? Eu acho que eu vi isso acontecer na minha carreira 2 vezes, eu trabalho com tech 17 anos, já trabalhei com pessoas de forma remota, e esse é um mito que se traz, assim, principalmente por pessoas que desacreditam do trabalho remoto. Isso sempre é trazido como um fator importante na hora de tomar uma decisão de escolher esse modelo flexível ou um modelo remoto. E eu queria deixar aqui um relato de experiência, assim, que isso é super raro, e isso também traz à tona, né, o quanto que as lideranças depositam plena confiança nas pessoas que elas contratam, né? É uma coisa para você refletir, pra gente, como área, como mercado de tecnologia, discutirmos juntos esse aspecto de confiança. Então é isso, gente. Eu queria agradecer você que acompanhou até o final desse vídeo. Não deixe de dar o like, se inscrever no canal e até a próxima.